Olá pessoal, estudaremos através desse vídeo o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Estudaremos em partes e faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também como os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso, como a lei orgânica do município de Itaboraí e a história desse município. Então, em breve, quando esses simulados estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Eu também irei disponibilizar um curso contendo videoaulas no formato de módulos com os conteúdos comuns. Também, quando estiverem organizados, também colocarei os links na descrição desse vídeo. Então, é fundamental para você acompanhar todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo quanto de material, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal com @ensinaemação. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itaboraí, falando sobre vencimento e remuneração. Bom, o vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei, enquanto que a remuneração é a retribuição paga pelo efetivo exercício do cargo, mais as vantagens a que o funcionário fizer jus. Em outras palavras, o vencimento é o salário base daquele servidor. Já a remuneração é o vencimento, é o salário base acrescido dos benefícios. Então, a remuneração, se você recebe uma gratificação, por exemplo, se você é um professor, recebe uma gratificação por regência, você vai receber junto ao seu vencimento uma gratificação por regência. Então, a sua remuneração será o vencimento mais essa gratificação e mais outras gratificações que você fizer jus. Bom, o funcionário ele perderá o vencimento em quais situações? Bom, o funcionário perderá o vencimento ou remuneração quando designado para servir a autarquia, sociedade de economia mista, fundação ou outro estabelecimento de serviço público. Então, se o funcionário ele for designado para servir uma entidade de administração pública indireta, numa autarquia, uma sociedade de economia mista, fundação, outro estabelecimento de serviço público, né, ele vai perder o seu vencimento ou remuneração de Itaboraí, do município de Itaboraí. Ele vai perder também o vencimento ou remuneração do dia em que ele não compareceu ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia devidamente comprovada nos termos da lei. Então, se ele faltar ao serviço e não tiver uma justificativa plausível para isso, não comprovar isso, né, um motivo legal para isso, ou por motivos de doença, que ele consiga comprovar, justificar isso, ele vai perder o dia em que ele faltar, o vencimento ou remuneração do dia. Também vai perder o vencimento ou remuneração quando em exercício de mandato eletivo remunerado, federal ou estadual, ou no caso de um mandato municipal, quando este for incompatível com suas atividades funcionais. Então, se ele estiver cumprindo com um mandato eletivo remunerado, federal ou estadual, ele vai perder o vencimento ou remuneração do seu cargo efetivo. Ele vai ficar afastado do seu cargo efetivo cumprindo com o seu mandato ali eletivo, federal ou estadual. No caso de ser um mandato municipal, se for incompatível, se ele não conseguir conciliar, ele também vai perder, né? Vai perder o vencimento ou remuneração do seu cargo efetivo. Perderá 1/3 do vencimento ou remuneração durante o afastamento por motivo de pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional ou por crime de reclusão, com direito à diferença com correção monetária segundo os índices da unidade fiscal do município, se absolvido. Então, uma situação em que o juiz considere que o servidor ele cometeu ali um crime comum, ele foi denunciado por um crime funcional, né, no exercício que ele cometeu no exercício de suas funções, ou um crime de reclusão, ele perderá 1/3 do vencimento ou remuneração durante esse afastamento. E no caso dele ser absolvido, ele vai receber essa diferença com correção monetária, tá? Segundo os índices da unidade fiscal do município. E ele também perderá 2/3 do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação por decisão definitiva a pena que não resulte em demissão. Então, se ele está cumprindo pena, se ele foi condenado e está cumprindo pena, e durante esse período ele vai perder 2/3 do vencimento ou remuneração, desde que essa pena não resulte em demissão. Evidentemente, porque se resultasse em demissão, ele iria perder totalmente o vencimento ou remuneração, porque ele seria demitido. Bom, o funcionário investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, fará jus à percepção de vencimento do cargo juntamente com seus subsídios, desde que permaneça no exercício do cargo. Então, se tratando de vereador, então, um servidor público de Itaboraí, ele conseguiu ser eleito a vereador. Se ele conseguir conciliar
tiver compatibilidade de horário, ele será investido no mandato de vereador e irá perceber os vencimentos do cargo juntamente com seus subsídios. Mas tem que ter ali compatibilidade de horário. Bom, o vencimento, o provento, qualquer vantagem pecuniária atribuída ao funcionário não será objeto de arresto, sequestro ou penhora. Só para deixar claro aqui, provento é o vencimento do inativo, do aposentado. E o arresto, sequestro e penhora são formas de você conseguir assegurar que uma dívida seja paga. Por exemplo, você apreender ali um bem de um funcionário para poder garantir que ele pague a dívida. Caso ele não pague, você tem ali, você toma posse do bem daquele funcionário como uma forma de você compensar esse pagamento. É só um exemplo, tá? Tá mais ligado à penhora isso, tá? Você tomar um bem ou direito de um devedor, tá? Com essa finalidade para poder pagar uma dívida. Tem uma diferençazinha entre penhora, sequestro e arresto, mas a ideia geral dessas medidas é garantir o pagamento de uma dívida. E o que o Estatuto nos fala? Que o vencimento, o provento, qualquer vantagem pecuniária que envolva dinheiro atribuído ao funcionário não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, tá? Que não poderá ter esse tipo de medida para poder garantir o pagamento, salvo quando se tratar de prestação de alimentos determinada judicialmente, reposição ou indenização à fazenda pública e dívida à fazenda pública. Exceto por essas três razões, tá? Prestação de alimento determinada judicialmente, que é a famosa pensão alimentícia, tá? Reposição ou indenização à fazenda pública, que é você fazer reposição ao erário, né? Indenizar o erário, algum pagamento de alguma dívida que você teve em relação aos cofres públicos, né? Uma dívida à fazenda pública, você tem que fazer essa reposição, tem que fazer esse pagamento. Em relação à fazenda pública, as reposições e indenizações à fazenda pública serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte do vencimento. Tá? Então serão descontadas diretamente do vencimento do servidor e não pode exceder a 10ª parte do vencimento. Bom, e se o funcionário for exonerado ou demitido, a quantia devida será inscrita como dívida cobrada executivamente. Bom, vamos falar agora de progressão horizontal. A progressão horizontal é o percentual calculado sobre o vencimento a que fará jus o funcionário a cada 3 anos de efetivo exercício no serviço público municipal. Então perceba que é uma progressão horizontal, tá? Então o servidor, ele completou ali 3 anos de efetivo exercício, ele completou um triênio. Na medida que ele completa a cada 3 anos de efetivo exercício, ele terá direito a um aumento em relação ao seu vencimento. Então a cada 3 anos de efetivo exercício corresponderá a 1 de progressão horizontal até o limite de 12 graus. E o percentual correspondente a cada grau será de 3%. Então ele completou 3 anos de efetivo exercício, ele terá 3% a mais no seu vencimento. Ele tem um limite de até 12 graus, ou seja, de até 12 triênios. Esse valor do triênio adere ao vencimento para fins de cálculo de outros adicionais ou gratificações. Então, esse valor do triênio será utilizado como base para cálculo de outros adicionais e de outras gratificações que vão acontecendo ao longo do tempo. E vamos fazer uma questão. Lembrando que já estão disponíveis para ver os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Temos também os combos promocionais contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica do município de Itaboraí e a História de Itaboraí. Vale muito a pena, o pessoal costuma gostar bastante, tem um feedback bastante positivo, porque vocês treinam, tá? Vocês estudam a teoria e vocês exercitam com esses simulados. Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Tem também os cursos contendo videoaulas no formato de módulos hospedados na plataforma da Hotmart, que também ajuda bastante, né? Que tem ali um conteúdo direcionado, um conteúdo organizado, tá? Vocês também podem estar acessando através dos links na descrição do vídeo, que tem ali os conteúdos comuns para o nível superior e também para o nível médio, beleza? E vocês também podem fazer contato comigo através do Instagram do canal, o @Ensino em Ação. Vamos à questão. Nos termos do Estatuto dos Servidores do município de Itaboraí, classifica como V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Na verdade, gente, esse conceito não é de remuneração, e sim de vencimento. Tá? Vencimento é, de fato, essa retribuição paga ao funcionário que corresponde a um padrão fixado em lei. Tá? O vencimento é o salário base do funcionário. Tá? E a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens do cargo. Tá? Então tá errada. A primeira, ela é falsa. Segunda, assertiva. Progressão horizontal é o percentual calculado sobre o vencimento,
a que fará jus o funcionário a cada 3 anos de efetivo exercício no serviço público municipal. Perfeito, a progressão horizontal é exatamente isso, né? A cada 3 anos, a cada triênio, o servidor fará jus a essa progressão horizontal. Perfeito. A segunda assertiva, ela é verdadeira. Terceira assertiva, um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é o gozo dos direitos políticos? Sim, um dos requisitos para você investir em cargo público é você estar exercendo os seus direitos políticos, né? A terceira assertiva, ela é verdadeira. Quarta, as reposições e indenizações à Fazenda Pública serão descontadas em parcelas mensais, não excedendo a 10ª parte do vencimento. Exatamente, nós vimos isso, né? Que as reposições e as indenizações à Fazenda Pública, elas serão descontadas em parcelas mensais, não excedendo a 10ª parte do vencimento. Perfeito. A quarta assertiva, ela é verdadeira. E quinta assertiva, bom, o funcionário perderá 1/3 do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação por decisão definitiva a pena que não resulte em demissão. Na verdade, ele não perderá 1/3 do vencimento ou remuneração, e sim 2/3 durante esse afastamento em virtude de condenação por decisão definitiva a pena que não resulte em demissão, tá? Então, a última assertiva, ela é falsa. Então, a nossa sequência ficou F, V, 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 F. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Dando sequência ao nosso estudo, vamos falar agora das vantagens. Além do vencimento, poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens ou benefícios: as indenizações, as gratificações e os adicionais. Bom, as indenizações, elas não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, tá? Então, as indenizações, elas não se incorporam ao vencimento ou provento. Indenização é algo pontual. Você recebeu uma indenização por uma situação, uma circunstância pontual. Ponto. Acabou. A indenização, ela não vai fazer parte do seu vencimento, ela não vai ser incorporada ao seu vencimento ou seu provento, caso você seja aposentado, ok? Já as gratificações e os adicionais, eles sim incorporam o seu vencimento ou provento, nos casos indicados em lei. Então, atenção, tá? Indenização não se incorpora ao vencimento ou provento, diferente de gratificação e adicional. E quais são as indenizações pagas ao servidor? A ajuda de custo, as diárias e o transporte. Bom, a ajuda de custo, ela é utilizada para compensar pequenas despesas que o servidor ele terá no serviço, né, no interesse do serviço, de acordo com a conveniência da administração, tá? Então, ele está tendo ali custos, né, por conta do trabalho dele, despesas em razão do seu serviço, e aí para compensar essas despesas pequenas, menores, miúdas, temos a ajuda de custo. A administração, ela paga essa pequena ajuda de custo. Temos também a diária. Ao servidor que, eventualmente, transitoriamente, precisar se deslocar do município, será concedida uma passagem a título de diária, para compensar as despesas relacionadas à alimentação, pousada, locomoção. Bom, então ele vai se deslocar para outro ponto, né, do território, pode ser para outro município, que seja, então ele vai precisar o quê? Vai precisar se hospedar em algum lugar. Ele vai ter um custo também relacionado à locomoção, ele vai precisar se alimentar. Então, esses custos estão o quê? Serão cobertos pelas diárias. Bom, a diária será concedida por dia de afastamento e ela será devida pela metade quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede. Então, se ele passar o dia inteiro e precisar dormir, né, ou seja, né, ele vai se hospedar, né, tem ali a questão da hospedagem e tudo mais, ele vai receber a diária completa. Agora, se não exigir pernoite, ele for um bate e volta, né, ele vai e volta, ele vai receber pela metade. E vale dizer que se o servidor receber a diária e não se afastar da sede, ele vai ter que restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Ele vai ter que devolver o valor da diária e tem um prazo, que é o prazo de 5 dias. E se o servidor retornar à sede num prazo menor que o previsto para o seu afastamento, ele também vai ter que restituir as diárias recebidas em excesso, no mesmo prazo, tá? Nesse prazo de 5 dias. E temos também a indenização de transporte. Bom, será concedida essa indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos das atribuições próprias ao cargo. Então, é quando o servidor utiliza, né, o meio próprio de locomoção, seu meio próprio de locomoção para poder executar serviços externos. E ele vai receber, então, uma indenização de transporte para isso. Vamos falar agora do salário família.
O salário família ele será concedido ao funcionário ativo, inativo ou pensionista, pelo cônjuge ou companheiro com idade superior a 60 anos ou que possua filhos menores, desde que em ambos os casos não exerça atividade remunerada. Então, se ele tiver ali o cônjuge ou companheira com idade superior a 60 anos ou tenha filhos menores que não exerçam atividade remunerada, tá? Então, nesse caso, receberá um salário família para poder ajudar na renda. Também, cônjuge ou companheiro que não exerce atividade remunerada por motivo de invalidez permanente, tá? E também receberá o salário da família para poder contribuir, para poder auxiliar na renda. Filho menor de 21 anos, filho inválido em qualquer idade, né? Filho com deficiência, melhor dizendo aqui, né? Um filho que possua algum tipo de deficiência. Também filho estudante que frequente curso superior até a idade de 24 anos, desde que não exerça atividade remunerada. Tá? Então ele coloca também aqui o filho que seja maior de idade, mas que não tenha idade superior a 24 anos, tá? Desde que ele não tenha atividade remunerada. E pelo pai ou mãe sem rendimento próprio que vive às expensas do funcionário. Vai dizer, gente, que o salário de família não será sujeito a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição, ainda que de finalidade assistencial, tá? Então, o salário de família não estará sujeito a nenhum tipo de imposto ou taxa, ok? E o salário de família, ele corresponderá a 8% do salário base pago pela prefeitura. No caso do dependente que tem algum tipo de deficiência, o valor será o triplo do valor normal. Vamos falar agora de exercício de cargo em tempo integral. O funcionário em exercício de cargo em tempo integral terá remuneração equivalente a mais 40% do valor do vencimento. O que seria um exercício de cargo em tempo integral? Significa que ele está ali com disponibilidade exclusiva na prefeitura de Itaboraí. Ele só trabalha em Itaboraí. Está se dedicando integralmente a Itaboraí. E ele vai receber, portanto, esse valor a mais, né? Esse 40% a mais. Será acrescido esse valor de 40% a mais ao seu vencimento. Agora, se esse funcionário ele exercer uma função gratificada ou um cargo comissionado, isso vai excluir o percebimento da vantagem em tempo integral, ok? Lembrando que essa função gratificada ou cargo comissionado são funções de confiança. Então, como ele já vai receber o valor referente à função gratificada ou cargo comissionado, aí exclui o valor da vantagem em tempo integral. Bom, vamos estudar agora sobre as gratificações e os adicionais. Serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações adicionais. A gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Então, o servidor que ocupar um cargo de comissão ou função gratificada, né, de função de chefia, direção ou assessoramento, que são funções de confiança, ele receberá o equivalente a 50% da remuneração do cargo de comissão ou função gratificada. Ele vai receber isso a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, que é o chamado VPNI. Para ele ter esse valor incorporado aos seus vencimentos, ele tem que ter contribuído pelo menos 5 anos sobre o valor do VPNI, tá? Então, ele contribuiu 5 anos, ele vai ter esse valor incorporado, né, aos seus vencimentos. Temos também a gratificação natalina, que corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício do respectivo ano. Então, a gratificação natalina será, né, é o famoso 13º, né? Ele vai receber o 13º. Essa gratificação, nesse 13º, será pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Temos também o adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento base do servidor. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês que completar o anuênio, tá? Então, ele completou ali 1 ano de serviço, ele começa a receber esse valor de 1% por cada ano trabalhado, que é o adicional por tempo de serviço. Tem também o adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, nocivas, né, que coloquem ele em risco de vida, fazem jus a esses adicionais sobre o vencimento do cargo efetivo. Vale dizer que, se ele fizer jus ao adicional de salubridade, ele não poderá fazer jus ao de periculosidade, tá? Ele vai ter que optar por um deles. E esses servidores que trabalham nesses locais, que têm contato, que operam com raio-x, com substâncias radioativas, eles têm que ter ali, um controle periódico. Eles devem ser submetidos a exames médicos periodicamente a cada 6 meses. Falando aqui em números, né, em percentuais, os adicionais de periculosidade, insalubridade,
E pela execução de atividades penosas, será calculado e pagos à razão de 10, 20 ou 40% sobre o vencimento do cargo efetivo. E os servidores municipais ocupantes de cargo efetivo da Guarda Municipal somente farão jus ao adicional de periculosidade na razão de 30% sobre o vencimento base, aqueles que estiverem no exercício da função, tá? Então, quando for o pessoal da Guarda Municipal, eles vão receber um valor referente, né, ao adicional de periculosidade, que será na base de 30% sobre o vencimento base. Temos também o adicional pela prestação de serviço extraordinário. Serviço extraordinário é a famosa hora extra, é quando você trabalha a mais, né? Então você vai receber um valor a mais por conta desse horário adicional que você cumpriu. E esse valor a mais será com base na hora normal de trabalho. Então será acrescido 50% em relação à hora de trabalho referente a esse serviço extraordinário. Bom, somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias. O limite do serviço extraordinário são de 2 horas por jornada. E nenhum funcionário poderá ter seus expedientes antecipados ou prorrogados por mais de 90 dias em cada ano. Então ele estabelece aqui um limite, tá? Ele coloca que não pode superar 90 dias em cada ano. E que a gratificação pela prestação de serviço extraordinário é acumulável com outras gratificações, tá? Então, você pode acumular. Você pode, por exemplo, ter o adicional noturno, você pode trabalhar à noite no serviço noturno e você pode também fazer serviço hora extra, ter gratificação extraordinária, tá? Você pode acumular com outras gratificações, com outros adicionais, que seja. Então, reforçando, o adicional pela prestação de serviço extraordinário é no valor de 50%. Então, se você recebe R$50 por hora de serviço prestado, se você fazendo hora extra, você vai receber metade disso. Você vai receber R$25 a mais. Então, você vai receber R$50 mais 25. Você vai receber R$75. Então, em vez de você receber 50 pela hora, você vai receber R$75 pela hora por conta de ser uma hora extra. Vamos falar do serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 52 minutos e 30 segundos do dia seguinte, terá o valor acrescido em 25%, computando-se cada hora como 50 minutos. Bom, gente, aqui no artigo 232 do Estatuto dos Servidores de Itaboraí, está constando, né, que o horário compreendido como sendo de serviço noturno são de 22 horas de um dia e 52 minutos e 30 segundos do dia seguinte. Certamente teve aqui um erro de digitação também, né? A gente sempre bate nessa tecla que acontece demais, né? Nesses estatutos, tá faltando informação, né? Não tem aqui o período considerado como sendo período de serviço noturno. Ele só coloca o início, 22 horas de um dia, e ele não completa. E quando é que finaliza o período noturno? Normalmente, gente, são de 22 horas às 5 horas do dia seguinte, tá? Normalmente. Mas aqui tá faltando informação, tá? Coloca aqui os minutos e segundos, mas não coloca o horário, não coloca a hora, tá? Coloca 22 horas de um dia e coloca os minutos e segundos e não coloca o horário, tá? 22 horas de um dia e 52 minutos e 30 segundos do dia seguinte. Cadê a hora? Não coloca, tá? Então a gente sabe que inicia às 22 horas, o período noturno, mas a gente não sabe o horário que finda. Acredito eu que seja 5 horas, tá? Porque normalmente são as 5 horas do dia seguinte. E terá um valor acrescido de 25%. E aí a hora que eles computam aqui não é hora relógio, tá? Nesse caso, a hora são de 50 minutos, ok? Então, o adicional noturno é no valor de 25%. Enquanto que o serviço extraordinário é de 50%. Cuidado para não confundir. Se você, servidor, faz sistema de plantão, trabalha no período compreendido como sendo de adicional noturno, você faz adicional noturno, né? Trabalha nesse período noturno, você vai receber 25% a mais nessa hora trabalhada por estar compreendida nesse adicional, nesse período noturno, ok? Você pode também fazer hora extra, uma coisa não impede a outra. Vamos falar agora do adicional de férias? Independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião de férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. É aquele famoso 1/3 que você recebe no período de férias. E isso acontece independentemente de solicitação do servidor. Temos também a gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva. Bom, a gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva tem como objetivo remunerar o funcionário que ele foi designado a ocupar um órgão colegiado.
tá? Então ele vai fazer parte desse órgão colegiado e desde que, né, ele não se afaste de suas funções. E vale dizer também que essa participação em órgão colegiado é acumulável, essa gratificação ela é acumulável com qualquer outra vantagem pecuniária atribuída ao funcionário. Isso não impede que ele receba outras vantagens. Temos também a gratificação pela realização de trabalho técnico científico. Bom, então o servidor ele pode prestar um trabalho técnico científico e ele será remunerado para isso. Ele prestou ali, elaborou um trabalho técnico científico referente a atividades da prefeitura. Ele elaborou ali uma apostila, né, um material didático para compor ali o material de educação da prefeitura. E ele vai receber por isso. O valor dessa gratificação será de 30% sobre o valor do vencimento do funcionário, exceto para titulares de cargo de direção superior, né, cuja gratificação será calculada com base em lei específica. Mas em tese, né, mas em regra, no valor de 30% sobre o valor do vencimento do funcionário. Tem também a gratificação de produtividade, que se destina a remunerar o servidor que, por sua dedicação e desempenho, ele consiga reduzir os custos de determinada tarefa, né, e melhorar o padrão de produtividade da prefeitura. E aí será concedida essa gratificação de produtividade, né, por solicitação dos secretários, e seu valor pode alcançar 100% do vencimento do servidor. Ou seja, o vencimento do servidor pode dobrar. Se ele recebe, vamos colocar assim, R$4.000, é o salário base dele, ele pode receber R$8.000, né, por conta da gratificação de produtividade. Então, ele pode alcançar 100% do vencimento do servidor. E temos também a gratificação de encargos especiais. Essa gratificação ela se destina a remunerar trabalhos executados por servidores ocupantes de cargos efetivos que, em razão do cargo que ocupam, não estariam obrigados a executá-los. Então, essa gratificação ela será concedida por solicitação dos secretários e o seu valor também poderá alcançar um limite de 100% do vencimento do servidor. Ela poderá ser concedida a professores em regência de classe, também poderá ser concedida a médicos quando em substituição temporária aos titulares de cargo por motivo de licença ou afastamento expressamente concedido, e outros relativos ao local ou natureza do trabalho. E vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo que diz o seguinte: o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí dispõe que o servidor público poderá receber, juntamente com o vencimento base, as vantagens pecuniárias de indenizações, gratificações e adicionais. A respeito dessas informações, assinale a alternativa correta. Letra A. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% por ano de serviço público efetivo incidente sobre o vencimento base do servidor. Bom, o adicional por tempo de serviço, gente, acontece a cada ano de serviço, né? A cada anuênio, e é na razão de 1%, tá certo. A letra A tá certa. Essa informação tá lá no artigo 225, tá? Tá correta a letra A e é a resposta. Letra B. Os adicionais de periculosidade e salubridade pela execução de atividades penosas serão calculados e pagos à razão de 20%, 40% ou 50% sobre o vencimento do cargo efetivo. Serão pagos na razão de 10%, 20% ou 40% sobre o vencimento do cargo efetivo. Então, é 10%, 20% ou 40%. 10%, 20% ou 40%. Aqui está errado, colocar 20%, 40% ou 50%. Letra C. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 30% em relação à hora normal de trabalho. Está errado, o serviço extraordinário terá um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Letra D. O serviço noturno terá o valor da hora acrescido de 35%, computando-se cada hora como 50 minutos. O serviço noturno será de 25% e não de 35%. E, de fato, computa-se cada hora como sendo de 50 minutos. O erro está no percentual, tá? São 25%. A gratificação de encargos especiais será concedida por solicitação dos secretários e seu valor poderá alcançar o limite de 80% do vencimento do servidor. O erro, gente, aqui está em dizer que pode alcançar o limite de 80%, sendo que pode alcançar o limite de 100%, né, do vencimento do servidor. Portanto, de fato, né, a nossa resposta é a letra A. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, de noções de administração pública. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também simulados de fundamentos de educação. Então explore bastante, maratone para o seu concurso.
É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.